noite, graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. É com muita graça de Deus, é com muita honra que eu me coloco diante da presença de vocês, trazendo uma mensagem da parte de Deus para o seu coração, amém? E o meu desejo do meu coração é que você seja edificado com essa mensagem, que ela venha fazer algo na sua vida, que hoje é o culto Aliança Jovem, Aliança Team, e para toda a amada igreja, amém? Você, ao curtir, ouvir, a ver essa mensagem, eu quero que você sinta a presença de Deus na sua vida, que veja o sobrenatural de Deus. Eu quero falar de duas posições aqui. Eu quero falar de fé e de coragem aqui essa noite para os amados irmãos, amém? O tema dessa mensagem, fé e coragem, porque sem fé, apenas fé, e não tiver a coragem, nós não chegaremos, nós não viveremos o segredo, o mover e o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vivemos o sobrenatural de Deus quando nós temos a fé, mas temos a coragem de seguir em frente, de andar, de perseverar. E eu trouxe um pequeno texto que está em Mateus capítulo 14, amém? Está em Mateus capítulo 14, glórias a Deus. Uma mensagem que eu achei interessante, que fala de Pedro, um homem corajoso, um homem de fé, um homem temente, e me tocou ao estudar essa mensagem. Eu fui tocado por ela, porque eu vejo Pedro com coragem e com fé. Eu vejo Pedro aqui nessa mensagem fazendo algo que os outros não fizeram. E talvez nesse tempo Deus espera de mim e de você que nós fazemos algo aqui o povo, a multidão não está fazendo. Nós somos cristãos, crentes, cremos que Deus nos chamou e nos escolheu para fazer algo diferente. E nessa mensagem, ao você perceber, você vai perceber que Pedro se destacou pela sua coragem, a sua ousadia e pela sua fé. Que quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, nós vivemos o sobrenatural do Espírito Santo, amém? Está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, amém? Que nos ensina dizendo assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só. Aqui eu vejo que Jesus sempre teve essa ousadia de ter essa intimidade com Deus. Sempre teve esse lado de se achegar-se a Deus. É um exemplo que nós precisamos tomar, por exemplo, para a minha vida e para a sua vida nesse tempo. Temos esse tempo para parar e termos nossos ações com Deus. É um tempo que nós precisamos estar sós com o Senhor, amém? Continuando, versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Irmãos, porque todas as vezes que nós estamos em uma caminhada a só, o inimigo sempre lança tempestade, o inimigo sempre lança vendaval para te parar, para te deixar estagnado, para te deixar você totalmente parado. Ou nós caminhamos na fé do Senhor Jesus, ou andamos com Jesus, ou nós iremos ficar para trás. Porque todas as vezes que nós queremos fazer algo sem Cristo, sem Jesus no nosso caminho, se torna difícil de nós avançar. E todas as vezes que Jesus não se afasta, mas nós nos afastamos. E aqui Jesus deu uma ordenança para que ele se afastasse um pouco, até Jesus pudesse orar e despedir-se aquele povo. Mas a eles no meio de um mar, sozinho, a tempestade veio. Para quê? Para tentar jogar o barco para um lado, para o outro, para lá. Para ver talvez, como é que se diz? A incredulidade. Achar que talvez Jesus não estava mais com eles, achar que Jesus talvez já não fazia mais parte do caminhar deles.
Mas irmãos, Jesus sempre aparece nas horas mais difíceis das nossas vidas. E Jesus apareceu para eles. Olha o versículo 27. Jesus, porém, me falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. A nossa alegria, irmãos, hoje está no Senhor, porque quando nós queremos fazer algo sem Cristo, a vida se torna muito mais, além de perigosa, se torna também uma vida de tribulação, de derrota e de discórdia nas nossas vidas. Misericórdia. Mas quando Jesus está no barco, irmãos, as coisas tudo melhora. E aqui eu vejo uma ousadia de um homem chamado Pedro. Eu não sei se isso é a unção que estava grande demais, mas duas coisas eu vejo em Pedro: a coragem e a fé. Eu vejo Pedro se destacando dos demais quando eu vejo a coragem de Pedro e a fé dele. Porque se ele tivesse só a fé, ele teria ficado como os outros para trás. Mas Pedro teve a coragem de ir até Jesus e falar para ele. Veja, no versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Irmãos, olha a coragem de Pedro. Pedro não teve só fé, mas teve coragem. No meio de uma tempestade, onde os outros estavam todos com medo, Pedro teve a coragem e a ousadia de falar: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, andar por sobre as águas. Talvez não é esse tempo que Deus está nos esperando, que nós possamos entrar no nosso nível de intimidade com Ele, para andar em lugares mais fundos, em águas mais profundas, andar com Jesus. Talvez seja isso que Ele espera de mim e de você, que nós tenhamos a coragem, mas tenhamos a fé. Não só a coragem, mas a coragem e a fé. Por quê? Porque se eu tiver só a coragem, ou aliás, se eu tiver só a fé, irei me tornar como os outros discípulos. O barco estava cheio de discípulos. Somente um teve a ousadia e a coragem de dizer para Jesus, que disse: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Irmão, olha a coragem desse homem. Com tanto vendaval, com tanta tempestade, com tanta luta, eles estavam enfrentando, e uns ainda diziam: é um fantasma, e gritaram com medo. Enquanto Pedro estava com coragem e fé, dizendo: Senhor, deixa eu ir ter contigo, andar por sobre as águas. Talvez seja esse tempo que Deus está esperando a igreja amada dele, que quer andar sobre as águas. Talvez seja esse tempo de intimidade que Deus nos espera, porque nesse tempo só destaca aqueles que têm mais fé, aqueles que têm coragem, aqueles que decidam andar com Jesus, aqueles que decidam caminhar na presença de Jesus. E se nós não decidimos caminhar a ser ousado na presença de Deus e falar para Ele: Senhor, eu quero andar contigo todo santo dia, irmãos, vai ser difícil nós vencer alguma guerra, vai ser difícil. Ou nós se destacamos, ou nós ficamos estagnados como os outros. O barco estava cheio, mas como Jesus, Ele não despreza ninguém. E olha a ousadia, olha a coragem de Jesus, porque Jesus, ao chamar Pedro, Jesus quer nos ver crescendo, irmãos. Todas as vezes que Jesus te chamar para um nível mais fundo, para um lugar que você ainda não conheceu, Deus quer te ensinar alguma coisa, Deus quer te entregar algo na tua vida. Deus espera que você tenha coragem de mergulhar na fé e na perseverança junto com Ele, amém? Olha o 29, e Ele disse: vem. O próprio Jesus disse, depois que Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, eu quero andar sobre as águas. E Jesus, olhando para Pedro, disse: vem, no versículo 29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre a água para ir ter com Jesus. Irmãos, isso é muita unção. Ou é muita unção, ou é muita ousadia de Pedro. Pedro já estava crucificado. Eu creio que Pedro já imaginou: para mim não me resta mais nada. Se eu já tenho um Cristo, então o que para mim já estou bem. Se eu morrer com Cristo, então a maior vantagem da nossa caminhada de sermos cristãos, irmãos, é termos essa certeza de que Deus anda conosco e de que Deus está conosco por onde quer que andarmos, amém? E Jesus chama nós, Jesus chama o Pedro para lugares mais fundos, para águas. Venha, Pedro, tu quer andar? Venha. Eu quero te fazer tu andar, eu quero te fazer prosperar. Às vezes, irmãos, o nosso medo, a nossa falta de fé nos impede de crescer, nos impede de avançar. Às vezes nós nos tornamos como o outro. Às vezes nós vemos um milagre na vida de um irmão, na vida do cicrano, do fulano. Mas na minha vida eu tenho experiência muitas vezes de outro milagre de outro irmão. Mas às vezes eu não quero viver o meu próprio milagre, porque o meu próprio milagre é quando eu decido andar sobre as águas. Pedro viveu o milagre quando ele decidiu andar sobre as águas.
E lá na frente você vai ver o tanto que Pedro, irmãos, foi glorificado. O tanto que Deus honrou, o tanto que Jesus honrou Pedro por tantas coisas. Talvez os outros discípulos lá atrás talvez até criticavam e debochavam. Esse cara só quer ser, com tanta coisa, ele quer andar sobre as águas, ele quer ser melhor do que nós. Às vezes, irmão, quando nós nos levantamos para caminhar, vai levantar crítica, vai levantar pessoas que vai falar bem, mas vai levantar pessoas também que vai te caluniar, vai levantar pessoas também que vai querer te paralisar nessa caminhada. Por quê? Porque a tempestade é grande. E Jesus quer que você anda por cima das águas. Jesus quer que você anda com fé e com coragem. Você não temas. Amém? Fé e coragem é o que Jesus quer que nós fazemos. Glórias a Deus. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva. Irmãos, Pedro, ele andou, mas o medo quis parar Pedro. O medo quis deixar Pedro de avançar um pouco. Mas em nenhum momento eu não vejo Jesus chamando Pedro de medroso. Em nenhum momento eu vi Jesus chamando Pedro de incrédulo. Em nenhum momento eu vi Jesus dizendo que tu és um medroso. Não, para Pedro. No versículo 31 ele diz: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, nós já temos um chamado, já fomos escolhidos. Então o que o Senhor espera é que nós avançamos com a coragem que nós temos. Pedro, ele se destacou no meio de muitos, irmãos, porque Pedro tinha coragem. Pedro não teve medo da tempestade. E Pedro não foi chamado por medroso, mas Pedro foi chamado como um homem apenas de pequena fé. Isso não significa que Pedro não tinha fé. Isso significa que Pedro poderia crescer na fé. A nossa fé cresce de pouquinho. Não é de hoje eu vou ter uma fé que amanhã minha conta está cheia de dinheiro. Sim, nós vamos ter fé sim, mas não é uma conta para tanto, não é uma fé para tantos. Eu preciso ter a coragem, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou perseverar, eu vou conquistar, eu vou lutar até Jesus voltar. Eu vou trabalhar para vencer na vida, como muitos outros estão trabalhando e vencendo na vida. Mas o que nos paralisa, o que nos impede é o medo. O medo nos deixa de crescer, o medo nos deixa de avançar. Porque aí tudo que o inimigo quer é lançar a tempestade na nossa vida. É lançar os vendavais da nossa vida. É lançar e deixar nos paralisados. Porque, irmãos, lá na frente eu vejo Pedro totalmente mudado. Depois que a fé de Pedro aumentou, irmãos, você não sabe o que Pedro se transformou diante do meio do Evangelho. Porque Pedro foi um dos homens mais usados e ousados da Bíblia que eu conheço. É um homem que eu admiro muito na palavra de Deus. Porque é um homem de coragem. Foi um homem que exerceu a sua fé com coragem e com fé e perseverança. E Pedro, irmãos, no momento que ele estava afundando, irmãos, ele não desistiu de Jesus. Muitos têm andado nessa caminhada, mas às vezes têm desistido de Jesus. E Pedro, irmãos, quando ele viu que estava afundando, no versículo 30, olha o que ele diz: mas sentindo o vento forte. Porque, irmãos, todas as vezes que tu se levantar para andar, para caminhar com Jesus, lembre-se, vai vir um vendaval sobre a tua vida. Mas ei, Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas iremos vencer, porque ele venceu. E se ele estiver com você, você vai vencer mais fácil ainda. Amém? Então tenha fé, mas tenha coragem. Glórias a Deus. Versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, me salva. Irmãos, a diferença de que Pedro aqui teve é porque quando ele estava quase afundando, ele pediu: Senhor, me salva. Quantos têm andado nessa caminhada? Quantos têm morrido? Quantos têm vivido longe da presença de Deus, mas não têm a coragem de ir para Jesus e falar: Senhor, me salva. Pedro foi um homem de coragem, também de fé. Mas Pedro foi o único que teve a coragem de se dar, de se levantar de dentro daquele barco. E quando os muitos estavam com medo: Senhor, é um fantasma, estamos com medo. Pedro simplesmente falou: Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo. Deixa eu andar contigo, eu quero andar sobre as águas. Eu quero viver o teu sobrenatural. Eu quero ver as promessas que o Senhor tem para mim. Era assim que Pedro, eu creio que era assim que Pedro estava falando. E Jesus entendeu: venha, Pedro. Amém?
E eu lá na frente, irmãos, eu vejo sobrenatural. Eu vejo sobrenatural o que Deus fez através da vida de Pedro. Aleluia! Eu vejo o que Deus fez através da vida de Pedro. Porque Pedro, no versículo 31, Jesus só apenas falou para ele, disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidade? Pedro apenas duvidou um pouquinho, irmãos. Mas isso não significa que Pedro, irmãos, deixou de crescer sua fé. Amém? E para encerrar, eu quero deixar alguns versículos aqui. Que está lá no mesmo, falando de Pedro também. A ousadia, aonde Deus o colocou e o que Deus entregou para Pedro. Versículo 16, a partir do 13, que diz assim: e chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros dos profetas. E disse-lhe eles, e disse-lhe ele, e vós, que dizeis que eu sou? Isso era Jesus perguntando para o seu discípulo. E vocês, que dizeis? O que vocês acham que eu sou? Apenas um de novo, o corajoso e o de que tinha pequena fé. Pedro, versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Irmãos, todas as vezes que nós descobrimos, todas as vezes que nós vamos para Deus, descobrimos quem Deus é em nossas vidas, o Senhor começa a revelar em nós quem nós verdadeiros somos em Cristo Jesus. E Jesus, quando Pedro falou para Cristo quem Cristo era, Cristo falou para Pedro quem Pedro era e verdadeiramente entregou a identidade de Pedro. Ei, eu e você temos a identidade. Olha a identidade que o Senhor entregou para Pedro a partir do 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Se você sabe quem é Jesus, e Jesus sabe quem é você, então não temas, não se apavore. Caminhe com fé e coragem, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele é contigo por onde quer que andares. Amém? E aqui eu vejo, irmãos, a chave que Deus entregou nas mãos de Pedro, que é essa chave que eu e você precisamos exercer. Precisamos ter todo santo dia. Versículo 19 para encerrar. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Irmãos, isso é uma chave que Deus entregou na mão de Pedro. Aleluia! É uma chave que tem para toda a igreja, para nós, para mim, para você. Nós somos a igreja do Senhor nesses tempos, irmãos. Então o que é ligado na terra é ligado no céu. A sua oração vai fazer a diferença na sua casa. Aí, aonde você estiver, amém? É tempo de intimidade. Talvez Jesus está coxando os parafusos para saber quem verdadeiramente somos. Se somos como Pedro, um homem de coragem, homem de fé, ou se somos como os outros, que só apenas ficaram dentro do barco. Você vê o sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Se você quiser ver e viver o sobrenatural do Espírito Santo de Deus, vá para a palavra de Deus, que você vai ver as promessas de Deus, amém? Vá para a palavra do Senhor, que você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Vamos orar, agradecer a Deus, clamar pela presença dEle, porque nada somos sem a presença dEle. Então seja um exemplo de Pedro nessa terra, corajoso, mas também com muita fé. Aleluia! Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós te glorificamos. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado, Senhor, por cada irmão que irá ouvir essa mensagem. Pai, eu te peço que o Senhor venha com unção nova sobre a vida de cada um, renovando as forças, trazendo a paz, trazendo a alegria, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor andou com Pedro, Senhor, Pedro andou sobre as águas, Pai, durante aquela tempestade, Senhor. Durante aquele mar, Senhor, que estava jogando coisa para todo lado, Senhor, o Senhor disse que andaria com ele, o Senhor o chamou. Pai, que nós venhamos viver esse tempo, Senhor, dessa tempestade, mas que o Senhor não nos desampare. Nós queremos andar com o Senhor. Por isso, Senhor, olha para a minha casa, olha para os meus filhos, para a minha família, para a igreja, Senhor, a qual o Senhor me colocou, seja com os meus pastores, com a liderança dessa igreja, com a Aliança Jovem, a Aliança Tim, Senhor, com cada ovelha dessa igreja, Senhor.
com cada membro, Senhor. Visita cada um que irá ouvir e assistir esse vídeo, Senhor. Abençoe eles grandemente, Senhor, que eles venham aumentar a fé e ter a convicção de que o Senhor é com eles, Pai. Visita o nosso presidente, Senhor, os nossos governantes. Pai, visita cada pastor, Senhor, que leva a tua santa palavra nesse lugar. Deus, no nome de Jesus, nos ajuda a perseverar, nos ajuda a ter força, nos ajuda a caminhar na tua presença, Pai. Porque nós precisamos, Senhor, nesse tempo, é viver as promessas do teu doce Espírito, é viver nos teus princípios, é viver na tua palavra, Senhor. Nos desperta de madrugada, nos desperta, Senhor, para orar, para clamar, para viver as promessas do Senhor para as nossas vidas. E assim nós queremos e desejamos que a paz do Espírito Santo seja com todos. Amém? No nome de Jesus.